Questões de língua portuguesa. Prova para escriturário agente comercial do Banco do Brasil 2021, Banca 6 Gran Rio. O que é o QA, e por que ele pode ser mais importante que o QI, no mercado de trabalho? Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de QI, o quociente de inteligência, que mede indicadores como memória e habilidade matemática. Mais recentemente, passaram a ser avaliadas outras letrinhas, o quociente de inteligência emocional, que é uma combinação de habilidades interpessoais, autocontrole e comunicação. Não só no mundo do trabalho, o que é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso em vários aspectos da vida. Tanto o QI, quanto o QE, são considerados importantes para o sucesso na carreira. Hoje, porém, à medida que a tecnologia redefine como trabalhamos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. Entra em cena então um novo quociente, o de adaptabilidade, QA, que considera a capacidade de se posicionar e prosperar em um ambiente de mudanças rápidas e frequentes. O QA não é apenas a capacidade de absorver novas informações, mas de descobrir o que é relevante, deixar para trás noções obsoletas, superar desafios e fazer um esforço consciente para mudar. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. M. Edmondson, professora de administração da Harvard Business School, diz que é a velocidade vertiginosa das mudanças no mercado de trabalho que fará o QA vencer o QI. Automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados, advogados revisando documentos legais ou médicos buscando o histórico de um paciente, por exemplo, diz Dave Coplin, diretor da The Envisioners, consultoria de tecnologia sediada no Reino Unido. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos, e a tendência continuará. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano. Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem essas funções precisam desenvolver novas habilidades, como a criatividade para resolver novos problemas, empatia para se comunicar melhor e responsabilidade. Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e flexibilidade, do setor bancário às artes. Digamos que você é um contador. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar. Seu QE contribui na conexão com um recrutador e depois no relacionamento com colegas e clientes no emprego. Então, quando os sistemas mudam ou os aspectos do trabalho são automatizados, você precisa do QA para se acomodar a novos cenários. Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. No mundo corporativo, o QA está sendo cada vez mais buscado na hora da contratação. Uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido. Como diz Edmondson, aprender a aprender é uma missão crítica. A capacidade de aprender, mudar, crescer, experimentar se tornará muito mais importante do que o domínio de um assunto. Questão 1. De acordo com o texto, hoje a valorização do QA tende a superar a do QI e a do QE no ambiente de trabalho porque a. As habilidades interpessoais são muito requeridas. B. O conhecimento tecnológico é cada vez mais necessário. C. A memória e a habilidade matemática são indicadores exigidos. D. A capacidade de adaptação faz a diferença entre o homem e a máquina. E. A automatização requer colaboradores que superem a rapidez e a precisão do algoritmo. Questão 2. Ao abordar perspectivas de evolução na carreira, o texto destaca que a mudança no mercado se dará pela valorização do QE. B. Capacidade para detecção de padrões será valorizada. C. Habilidades relacionadas ao QA poderão ser aprimoradas.
D. Atividades relativas às artes serão excluídas das mudanças. E. Competências teóricas relacionadas ao QI serão evidenciadas. Questão 3. O trecho que evidencia a razão pela qual novos indicadores passaram a balizar o processo de seleção das empresas é: A. Há algum tempo, se você quisesse avaliar as perspectivas de alguém crescer na carreira, poderia considerar pedir um teste de QI, parágrafo 1. B. O que é visto como um kit de habilidades que pode nos ajudar a ter sucesso em vários aspectos da vida, parágrafo 2. C. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos, e a tendência continuará, parágrafo 5. D. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar, parágrafo 7. E. Uma coisa boa do QA é que, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido, parágrafo 8. Questão 4. Embora priorizando a linguagem formal, os textos jornalísticos, por vezes, apropriam-se de aspectos da linguagem coloquial, buscando simular uma conversa com o leitor. Nesse texto, o trecho que exemplifica essa afirmação é: A. Tanto QI quanto QE são considerados importantes para o sucesso na carreira, parágrafo 3. B. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência, parágrafo 4. C. Isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano, parágrafo 5. D. Seu QI o ajuda nas provas pelas quais precisa passar para se qualificar, parágrafo 7. E. Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar, parágrafo 8. Questão 5. A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma padrão da língua portuguesa é: A. Restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. B. Não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. C. No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos. D. Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo. E. Mais de um indicador são usados para a seleção dos profissionais durante as entrevistas. Questão 6. Respeitando-se o ponto de vista sustentado pelo texto e adequando-se a seu sentido, a reunião dos trechos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. Parágrafo 3. E. Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Parágrafo 8. Resulta no seguinte período. A. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, embora ter QI, mas nenhum QA, possa ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. B. Como as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. C. Mesmo que as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estejam mudando, ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. D.
As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, desde que ter QI, mas nenhum QA, possa ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. E as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, no entanto, ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Questão 7. A palavra destacada funciona como um elemento de coesão retomando um antecedente, promove a continuidade do texto e exerce uma função sintática, na seguinte passagem. A. O que é o que há? Título. B. Um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano. Parágrafo 5. C. Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem essas funções precisam desenvolver novas habilidades. Parágrafo 6. D. Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e flexibilidade. Parágrafo 7. E, mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido. Parágrafo 8. Questão 8. A frase em que o verbo apresenta a mesma predicação que o verbo correr em, isso ocorre porque um algoritmo pode executar essas tarefas. Parágrafo 5. É. A. Entra em cena então um novo quociente. Parágrafo 3. B. Esse quociente envolve também características como flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. Parágrafo 4. C. A tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos são feitos. Parágrafo 5. D. Você é um contador. Parágrafo 7. E. Seu QI o ajuda nas provas. Parágrafo 7. Questão 9. O pronome se destacado apresenta a mesma função e classificação que exerce em, automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados. Parágrafo 5, no seguinte período. A. Alguns trabalhadores mais velhos arrependem-se de não procurar entender a nova realidade do mercado de trabalho. B. Acostumar-se com as novas exigências do mundo do trabalho é condição para sobreviver no mercado hoje. C. O mercado vem mudando. Trata-se agora de valorizar flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. D. Ainda se hesita diante da escolha entre habilidades medidas pelo QI e aquelas medidas pelo QA. E, ao longo do tempo, verificam-se mudanças nas habilidades exigidas diante de novas maneiras de trabalhar. Questão 10. A colocação do pronome oblíquo átono destacado está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa no seguinte período. A. Consideraria-se o QA mais importante que o QI há 2 décadas. B. Se busca investir naquilo que pode fazer a diferença entre a máquina e o homem. C. As mudanças no mercado de trabalho jamais dar-se-ão sem investimento no capital humano. D. Os candidatos que saem-se melhor nas entrevistas são contratados mais rapidamente. E. Alguns se consideram mais preparados para enfrentar adversidades no trabalho do que em família. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo.
E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!